E aí, vamos fazer nosso ano bíblico? Hoje nós vamos nos estender do Salmo 72 até o Salmo 77. No Salmo 72, temos aqui uma declaração que é atribuída a Salomão. Todo salmo é atribuído a Salomão. E você observa no verso 1 e no verso 2 uma oração dizendo: concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Que ele julgue o teu povo com justiça e os teus aflitos com retidão. Observe que ele está clamando ao Senhor para que ele, o filho do rei, seja alguém cheio de justiça e retidão. No geral, o Salmo 72 é esta oração pela bênção e orientação de Deus para um governo justo e reto. Quem dera todo líder, todo aquele que exerce uma função importante, todo aquele que está à frente de um setor do governo, todo aquele que está à frente da sua igreja, enfim, de um jeito ou de outro, todos nós que estamos à frente de alguma responsabilidade fizéssemos semelhantes a Salomão, buscássemos em Deus justiça e retidão para fazermos as coisas semelhantes ao modo como Deus age. Você observa o desejo do rei para governar com esta justiça, com essa equidade, cuidando assim dos pobres e dos oprimidos. Qual é a ênfase do Salmo? Honestidade e integridade, que é o que falta muito nos nossos dias hoje. Que não falte no seu caráter honestidade, integridade, porque isso reflete muito a presença de Deus em nossa vida. No Salmo 73, eu destaco aqui o verso 1 e o verso 2. Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que eu me desviasse os passos. Você observa que Asaf, que é o autor do Salmo 73, trata do problema da prosperidade dos ímpios. Isso lhe traz indignidade. Sofrimento dos justos e prosperidade dos ímpios. Isso não entra na cabeça de Asaf. E ele confessa, expressando o seu ciúme a respeito da prosperidade dos ímpios, e parecem que eles têm tudo o que desejam sem nenhuma consequência de suas más ações. Então, no geral, você observa o Salmo 73 como sendo uma poderosa meditação sobre o problema do sofrimento e a justiça de Deus. Mas o Salmo nos garante que a justiça de Deus prevalecerá, embora aparentemente, em muitos casos, os ímpios andam tirando vantagem. Por mais que você veja a prosperidade dos ímpios, não tenha inveja dos malfeitores. Continue firme neste caminho que, embora estreito, é o único que conduz à vida eterna. No tempo oportuno, Deus fará a justiça prevalecer. Creia nisso, tenha paciência e espere no Senhor. Não tenha inveja daquele que ganha dinheiro com corrupção, daquele que prospera sobre o sofrimento alheio, explorando as pessoas. Não tenha inveja. Isso seria se igualar a eles, só que num nível muito baixo, distante da vontade do Senhor. No Salmo 74, o verso 1, apresenta-nos o seguinte: ó Deus, por que nos rejeitas para sempre? Por que o salmista aqui está falando da rejeição de Deus? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Por acaso Deus está irado com as ovelhas do seu pasto? Por acaso Deus rejeitou o seu povo? Qual é o contexto do Salmo 74? Ele trata de um lamento pela destruição do templo. O escritor parece ter escrito este salmo de lamento comunitário depois que um dos inimigos de Israel destruiu o santuário. E, consequentemente, você observa que Deus muitas vezes falou de muitas maneiras e muito frequentemente ao coração do seu povo. E, finalmente, eles colhem aquilo que eles plantaram, buscaram aliança do Egito para combater o pessoal da Síria, buscaram aliança com outras civilizações para tentar rechaçar o ataque dos caldeus. Então você observa que ao invés de confiarem em Deus, eles confiavam em si mesmo e nas alianças que estabeleciam com reis vizinhos. Se vendiam em troca de ajuda, e o resultado é que Deus então
respeitando o livre-arbítrio do povo, permite que eles tomem as suas decisões, mas decisões estas que não estão livres de consequências. E o cativeiro, bem como da Assíria por parte de Israel, e o cativeiro de Judá por conta da perseguição da Babilônia, você percebe que tudo isso era o resultado do distanciamento de Deus, e agora eles estavam colhendo os frutos de suas más escolhas. E o salmista está falando: Senhor, o Senhor abandonou suas ovelhas no seu pasto. Não, não, não. As ovelhas abandonaram o pastor. Este é o cenário adequado a ser analisado. No Salmo 75, você percebe que todo mundo luta por alguma coisa. No nosso mundo atual, os políticos lutam pelo seu voto, as emissoras lutam pela sua audiência, os usuários de mídia social lutam pelas suas curtidas, a vontade pela aprovação popular é algo que está em evidência em todos os níveis da nossa sociedade. Todo mundo quer alcançar o seu objetivo, está lutando por alguma coisa. E aí o que você percebe é que muitas vezes a opinião pública se torna o padrão que determina a distinção entre o certo e o errado, e não a palavra de Deus. Muito cuidado com isso, servo do Senhor, serva de Deus. A opinião pública, ela pode ser até importante, mas ela não determina o que é certo e o que é errado. O que determina o que é certo e o errado é o Senhor nosso Deus, porque de acordo com o Salmo 75, ele é o supremo juiz. O Salmo 75, Asaf, o autor, reconhece a posição de Deus como juiz. Então, o juiz determina o certo e o errado, não é a opinião pública. O verso 1 e o 2 se destaca dizendo o seguinte: graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos e invocamos o teu nome, declaramos as tuas maravilhas, pois disseste: hei de aprovar o tempo determinado, hei de julgar retamente. É ele que determina as coisas. No Salmo 76, o penúltimo de hoje, o verso 8 fala muito ao coração: desde o céu fizestes ouvir o teu juízo, tremeu a terra e se aquietou. Você já percebeu que Asaf fala muito sobre o juízo de Deus? Ele apresentou a majestade e o poder de Deus na perspectiva do juízo. Asaf, ele não enxergava o juízo como algo a ser temido, como algo a apavorar o coração do ser humano, mas ele enxerga o juízo como a ação divina que culmina com a salvação dos justos. Por que que o juízo é olhado com tantos bons olhos pelo Asaf? Porque é a derrota dos ímpios e a vitória dos salvos. Sob tal perspectiva, você também não almeja que chegue logo o juízo? Pois é, Asaf também almejava. No Salmo 77 e último, o verso 1 e o 2 diz: elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro ao Senhor, erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam, a minha alma não encontra consolo. Angústia é a palavra que resume tudo, e é nesta angústia que Asaf está submetido, angustiado ao ponto de não conseguir dormir, perder o sono, de acordo com o Salmo 77. E aí ele compôs o Salmo 77 para afirmar sua confiança em Deus nos momentos mais difíceis da vida. E você está atravessando um momento muito difícil? Então, semelhante a Asaf, confirme a sua confiança em Deus. Você observa que em muitos hinos de Asaf, ele trata de assuntos de interesse nacional, coletivo, mas o Salmo 77, o tom deste salmo é pessoal. Asaf está falando de uma coisa que acontece em sua particularidade, descrevendo a sua própria angústia que ele enfrentava. Então, qual é a angústia que você enfrenta? Semelhante a Asaf, creia na intervenção divina. Só Deus pode nos sustentar e nos ajudar. Graça e paz, amanhã tem mais. Um beijão no seu coração. Estamos juntos no nosso ano bíblico. Curta, comenta, compartilha, deixa Deus te usar. Um abraço.